Nossa, essas coxas enlouquecemos ter mandado Homer Simpson para aquele covil te pegar. O marido é um homem bom, ele vai conseguir ouvir. No episódio de hoje, veremos Homer e Kirk se unem para treinar um time infantil de lacrosse em Springfield, superando desavenças pessoais e fingindo amizade. Após uma série de peripécias, incluindo resgatar Kirk de um clube de striptease, eles chegam heroicamente de helicóptero para salvar um campeonato. O episódio começa sendo o primeiro dia de setembro, e só uma coisa é esperada por todos: a abertura do futebol infantil. Todos estão indo até o campo do Soldado Mirim para não perderem nenhum detalhe da partida. Então é anunciada a entrada dos neutrinos de Springfield no campo, e muita fumaça começa a surgir no campo, impedindo os jogadores de verem o que está acontecendo. Carl, no meio da plateia, questiona se todos estavam felizes com o fato de o povo ter colocado as crianças em perigo somente para empolgar o público. E Marge se preocupa com os barulhos de batidas que escuta. Na cena seguinte, vemos todos os jogadores sendo levados ao hospital. Ao informarem o que havia acontecido, os pais disputam para ver quem será atendido primeiro. Ao chegarem em um aparelho, batem ainda mais a cabeça das crianças, tentando fazer com que seu próprio filho seja atendido primeiro. Meu filho bateu a cabeça jogando futebol. Sou esposa de médico. Salve meu filho primeiro. Meu filho precisa de uma ressonância. Depois, é anunciado no jornal que por conta da preocupação dos pais dos jogadores, o futebol infantil havia sido cancelado. Então vemos que o professor Frink está sendo entrevistado. Quando é questionado sobre quais consequências essa concussão nas crianças poderia trazer, o professor explica que no futuro, as crianças precisarão ter seu cérebro intacto para trabalhar polindo seus mestres robôs. Após o jornalista concordar, ele convida o pai do Nelson para defender o futebol infantil. O jornalista dá a informação de que poucas crianças de fato se tornam jogadores profissionais quando crescem. Isso deixa o pai do Nelson completamente irritado, dizendo que o jornalista estava acusando seu filho de não ter talento. Ele manda Nelson fazer alguns passos, mas tudo sai errado, o que o irrita ainda mais. E ele acaba mandando que seu filho saia da sua frente. Garoto, mostra o que você sabe. Dribla aí. O que você tá protegendo quando eu mandei driblar? Faz aqui. Mas em seguida, se irrita ainda mais ao questionar como as crianças teriam caráter se não fosse por conta do futebol. Então ele vai para cima do jornalista e empurra o professor Frink. O jornalista encerra o programa fazendo um questionamento. Se o futebol não era o esporte seguro para as crianças, então qual esporte seria? Na cena seguinte, vemos toda a cidade reunida, e o Dr. Julius dá uma sugestão de que as crianças poderiam praticar um novo esporte, e que poderia ser beisebol, mas todos na plateia começam a questionar, pois não gostam da ideia. Enquanto todos estão falando juntos, o pai do Milhouse aparece dizendo que tem uma ideia, mas ninguém o nota. Então o chefe Wiggum se levanta e dá uma nova sugestão, mas ninguém gosta. Novamente Kirk se levanta, porém não é notado. Enquanto Moe fala o que pensou, Kirk se senta e lamenta por não ser escutado por ninguém, e até sua esposa não dá a mínima para a ideia dele. Ao ver toda a situação, Marge acha muito triste e começa a pedir para que o Homer o ajudasse a ser escutado. Porém, Homer explica que nem queria estar naquela reunião e que havia ido por um prato de lanche. Quando Marge revira os olhos, rapidamente Homer se levanta, pega Kirk e o coloca na frente de todos. Porque eu só vim para esse show porque me disseram que cada um traria um prato de lanche. Após conseguir chamar a atenção de todos na reunião, Homer pede para Kirk dar sua ideia. Ele então explica que conhece um esporte que poderia ser muito legal para as crianças e ele se chama lacrosse. Todos na plateia ficam sem entender que esporte seria esse. E é explicado que é uma mistura de hóquei com futebol, e isso começa a deixar todos na sala empolgados com a ideia. Ele decide pegar Milhouse para fazer uma demonstração. Ao ver o quanto o esporte poderia ser bom, o Dr. Julius aparece com a informação de que esse esporte tinha uma taxa bem mais alta de concussão do que o futebol. Porém, todos na plateia o ignoram e começam a manifestar que lacrosse era bem mais seguro que o futebol. Então o chefe Wiggum sugere que Kirk treine as crianças. Depois de alguns segundos pensando, Kirk aceita, mas diz que quer que Homer aceite também. Após muitos olhares, Homer acaba cedendo, porém prometendo que nunca iria parar de reclamar. Todos vão ao encontro dele animados com a resposta que ele havia dado. Chegando ao sábado, Homer está cortando laranjas no meio do campo e reclamando de ter que fazer aquilo, já que não havia lido as regras do jogo. Ele também começa a pensar que teria que tirar foto com seus filhos, mesmo eles sendo ruins nos jogos. Mas ao mesmo tempo se sente animado de ver crianças correndo de um lado para o outro na direção dele. Em seguida, Bart e Lisa chegam com os outros jogadores e dizem que eles haviam ganhado a partida. Homer diz que estava tudo bem e apenas oferece uma laranja a eles. Porém,
Bart enfatiza mais uma vez que eles haviam vencido, e Homer começa a criar uma lição de moral de que todos são vencedores. Novamente, ele oferece uma laranja até que Kirk aparece e começa a dizer que eles venceram e que os dois formaram uma bela dupla. Não, a gente venceu, sim. Somos todos vencedores porque a derrota nos ensina valiosas lições. Perca uma fatia de laranja. Neste momento, Homer olha o placar e vê que de fato eles venceram. Então Homer fica empolgado e fala algo para seu time adversário e em seguida abraça seus dois filhos. Após a partida, todos do time vão até uma pizzaria para comemorar a vitória. Enquanto as crianças estão apreciando a pizza, Homer começa a falar com Kirk, impressionado que seus filhos de fato tenham ganhado algo, já que tinham características bem diferentes. Homer começa a questionar como Kirk havia conhecido e aprendido tanto sobre lacrosse. Neste momento, Kirk fica surpreso com o fato de alguém querer saber algo de sua vida, então ele começa a contar sua história. Ele conta que tudo havia começado na faculdade, enquanto ele participava de um jogo de lacrosse e era o melhor atacante. Um dia, ele foi convidado a participar de um jogo profissional, e isso fez ele chegar ao auge. Ele podia cumprimentar a todos e ninguém o deixaria de lado. Mas, até que chegou a um cumprimento que mudou toda a história. Depois de tocar na mão do mascote do time que usava uma armadura, todo o seu sonho profissional havia sido destruído. Ele explica que hoje sua mão está boa, mas que ele nunca tinha tocado na mão de seu filho. Porém, agora Kirk estava bem melhor, já que graças ao Homer, ele pôde voltar a ter contato com o esporte. Então os dois fazem um brinde com a cerveja, celebrando a nova amizade. Agora vemos Homer dormindo ao lado de Marge, quando Lisa e Bart chegam correndo para acordar seu pai, e depois de o acertarem, Homer acorda e questiona o que eles querem às 6 horas da manhã de um sábado. As crianças explicam que eles têm um campeonato de lacrosse naquele sábado e que o treinador já estava chegando. Após alguns esforços, eles conseguem tirar o Homer da cama. Ao saírem de casa, vem uma van esperando por eles. Kirk fala animado sobre a viagem de 2 dias que farão, todos os jogos e planos que tem pela frente, e que com seu CD, ninguém ficaria parado na estrada. Então, no caminho, os dois conversam sobre as músicas que estão tocando. Depois, Kirk oferece ao Homer um cigarro eletrônico falso com sabor de maracujá, mas Homer recusa. Kirk explica que estava tudo bem, já que Marge não estava por perto, e então começa a fazer perguntas íntimas para Homer sobre seu casamento. Homer se recusa a responder, mencionando que as crianças estavam presentes, mas Kirk explica que as deixou envolvidas com o lacrosse, e por isso, elas não estavam ouvindo os dois. Elas não estão ouvindo, eu as deixei assistindo partidas clássicas de lacrosse. Depois, ele entrega sanduíches de arroz para as crianças, o que Homer acha um absurdo, já que para ele as crianças deveriam comer mortadela. No campo, todas as crianças estão jogando super bem, já que comeram bastante carboidratos. E durante a partida, Homer continua a cortar laranjas enquanto Kirk conduz o jogo. Ao vencerem, todas as crianças vão para perto do Kirk. À noite, na pousada, enquanto todas as crianças estão deitadas, elas treinam. No quarto ao lado, Homer liga para Marge e conta que Kirk era uma espécie de gênio do esporte. Os dois continuam conversando até que Homer percebe que Kirk estava chegando e decide fingir que estava dormindo. Mas Kirk questiona qual clube eles dois iriam naquela noite. Enquanto ele fala sobre os clubes que pesquisou, Homer diz que não teria motivos para ir a um clube, já que ele era casado, e explica que poderia ser vários tipos de homem que bebe, pega o secador de hotel e outras coisas, mas que ele não era o tipo de homem que ia em clubes de striptease. Kirk pressiona, questionando se ele iria sair com ele ou não, já que os dois eram amigos. Homer pensa que não poderia ser amigo do Kirk por mais nenhum segundo, mas ao imaginar o quanto seus filhos estavam felizes, ele acaba cedendo a sair em algum momento com Kirk. No entanto, Homer dá a desculpa de que estava muito cansado pelo dia que tiveram e pede para descansarem e saírem na próxima vez. Kirk aceita, desapontado, e ao se deitar, coloca um barulho relaxante para dormir, o que deixa Homer achando a situação estranha. Mas que negócio é esse? Eu não consigo dormir sem a minha máquina de sons de relaxar. Na manhã seguinte, todos voltam da viagem e, ao chegarem na porta de casa, as crianças contam para a Marge que arrasaram nos jogos e agora iriam jogar em um campeonato. Ao entrarem, Marge fala com Homer, mas ele mal conversa e decide dar uma volta. Já na casa do Kirk, ele é recebido pela esposa, mas ao se mostrar muito convencido, ela o manda a ele sair de casa. Ele responde com uma canção sobre seus sentimentos pela vida, após fazer um novo amigo. Enquanto isso, Homer caminha, não sente o mesmo e canta sobre detestar Kirk. Os dois continuam a cantar sobre seus verdadeiros sentimentos em relação um ao outro, até que, por coincidência, se encontram no exato momento em que Homer revela que esteve fingindo gostar do Kirk o tempo todo. A reação de Kirk é jogar seu casaco em Homer
e sair de perto dele o mais rápido possível. 5 semanas depois, o lacrosse se tornou o grande esporte de Springfield, e chegou o dia do campeonato. Após o time se apresentar, o narrador do jogo chama todos para conhecerem o responsável por esse milagre, o treinador K. Porém, ao ser anunciado ninguém aparece. E assim começam os burburinhos, e Homer tenta disfarçar, decidindo cortar laranjas, mas a esposa de Kirk aparece e revela que não o vê desde que saiu de casa cantando sobre a amizade dos dois. Quando Homer começa a suar, Lisa aparece para pressioná-lo. Com isso, Homer decide revelar a todos a verdade. Kirk havia descoberto que Homer estava apenas fingindo ser amigo dele pelo bem do time. Tio, levar para o clube de strip. Eu vou buscá-lo. Eu também vou buscá-lo. Eu só preciso passar em casa e vestir minha calça de boletom especial. Mas Marge recusa e diz que como Homer foi o culpado, ele é quem deveria ir atrás do Kirk e resolver as coisas. Após alguns questionamentos de Homer e as crianças implorarem para ele resolver a situação, todos torcem para Homer. Até Marge implora para ele ir e dá um beijo nele. Então, Homer anda por algumas ruas até que consegue identificar qual clube o Kirk havia ido parar, por conta da bicicleta estacionada. Ele bola um plano de apenas entrar e convencer Kirk a voltar para o jogo do time. E ao entrar no clube, ele consegue passar por todas as tentações, menos uma, um buffet de coxas de frango. Enquanto isso, no campo, o tempo já está sendo contado, e nada do Homer e nem do Kirk, causando alguns desentendimentos entre as pessoas que os esperavam. Enquanto Homer aprecia o buffet de frango, ele escuta uma conversa de 2 mulheres falando sobre um cara que comia sanduíches de arroz. Na mesma hora, ele se lembra do Kirk e decide ir até o quarto onde ele estava. Lá, Homer descobre que Kirk não queria pagar para ver mulher nenhuma, mas sim para que alguém escutasse seus desabafos. Homer chama Kirk para voltar ao jogo, mas ele recusa, dizendo que todo esse tempo, Homer estava fingindo ser seu amigo. Homer concorda com ele, mas fala sobre Kirk ter conseguido transformar crianças preguiçosas em ativas no esporte, e que por isso ele tinha um grande respeito por Kirk. Isso o deixa surpreso, já que respeito era uma das coisas que não se podia comprar. Então, Kirk decide ir embora do local. Antes de saírem, encontram um problemão. A conta do local havia dado muito alta. Enquanto o dono do estabelecimento detalha tudo o que Kirk gastou, Homer joga terra nele e pega Kirk para fugirem de lá. Porém, todo o local estava sendo barrado por algum tipo de pessoa, e Homer começa a lamentar que não conseguiriam chegar a tempo para o jogo dos filhos. Com isso, todas as mulheres que trabalhavam no local se solidarizam e dizem que irão ajudar eles a chegarem a tempo no jogo, pois elas também eram mães. Enquanto isso, no campo, o narrador do jogo explica que o time de Springfield precisará desistir, pois o treinador deles ainda não havia chegado. Ele diz que irá apitar para encerrar o jogo, mas todos são pegos de surpresa com a chegada de um helicóptero. Dentro desse helicóptero saem Homer e Kirk, e assim dão início ao jogo. Na cena seguinte, já encerrando o episódio, vemos todos na pizzaria. Enquanto Kirk e Homer conversam sobre o fato dos filhos deles terem criado boas memórias, sendo vencedores de um esporte, e eles comemoram. O cumprimento é tão forte que faz os dois pararem no hospital com o pulso quebrado. E Kirk insiste em colocar sua música para animar o ambiente, enquanto Homer só quer sumir dali por não gostar das músicas de Kirk.